Queridos e amados irmãos, quero saudá-los com alegria e com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom nos reunirmos hoje para estudarmos um tema tão importante que é a história dos batistas, a nossa tradição, conhecer melhor as nossas origens. Todo batista deveria se esforçar para conhecer de perto, conhecer com muita propriedade a sua história, a sua tradição, seus antepassados, sua trajetória espiritual. Na verdade, todos os cristãos, independente da denominação, deveriam buscar conhecer melhor suas raízes históricas. E essa conferência, ela foi projetada para trazer exatamente isso, trazer luz, conhecimento sobre a nossa identidade, quem somos de verdade, de onde nós viemos, quem são aqueles, para muitos desconhecidos, como vocês verão logo mais, que ajudaram a formar a história batista, que derramaram sangue precioso, seu sangue de lutas, sangue de prisões, para que hoje os batistas estivessem espalhados por toda a parte da terra. Serão 4 palestras nessa conferência, e eu quero adiantar a vocês que não será pregação da palavra, como nós estamos acostumados a ouvir aqui do púlpito dessa igreja, mas palestras sobre a história. E eu quero começar essa noite trazendo a vocês a nossa primeira palestra, cujo tema é o contexto histórico do surgimento dos batistas. Então, antes de falarmos sobre os batistas propriamente dito, nós precisamos conhecer melhor aquele momento histórico em que eles surgiram, em que eles apareceram. Estudar a história dos batistas significa, antes de mais nada, um retorno ao passado, voltar lá atrás nas origens. E se você é um batista, você deveria entender que isso é algo fundamental para você, conhecer a sua própria herança. Isso aqui é um retorno à história dos nossos antepassados. Isso também significa, num certo sentido, estudar a árvore genealógica que nós pertencemos. Descobrir quem foram os primeiros nomes importantes nessa árvore, o que eles fizeram. E essa também é uma história da nossa família espiritual, a nossa herança espiritual. Significa conhecer a história e o legado que foi deixado pelos nossos pais espirituais. Isso tudo é história batista, é buscar compreender tudo isso. E se você não é um batista e veio essa noite para a conferência, foi convidado por alguém, você vai descobrir que essa é a história de um movimento que deu continuidade à reforma protestante. Porque os batistas, eles não pararam com Lutero, com Calvino, com Zwinglio, eles foram adiante na reforma e reformaram mais a igreja, foram mais além. Então a história dos batistas é um capítulo novo na história da reforma da igreja. E o ponto de partida para uma correta compreensão da história das origens dos batistas consiste exatamente em examinar esses antepassados históricos que nós vamos começar a ver. A história primordial dos batistas, ela está intrinsecamente ligada com a história da reforma, mas em particular com a história da reforma puritana. Vocês já devem ter ouvido falar dos puritanos. Esse nome puritano, ou os puritanos, ele está hoje na boca de muita gente, mas muita gente não sabe bem quem foram os puritanos. E eles foram, dentre muitos, batistas também. E os nossos primeiros pais eram puritanos, batistas, que deram continuidade à reforma na Inglaterra. Nós vamos examinar de maneira rápida alguns fatos marcantes da história da Inglaterra. Então, é preciso parar um pouco, estudar um pouco a história da Inglaterra, porque os batistas vieram da Inglaterra. Eles são ingleses de nascença. A origem é em Londres. Então nós precisamos entender o que estava acontecendo em Londres, na Inglaterra,
às vezes na Irlanda, porque lá há traços dos batistas também. E à medida que nós fomos passando por essa história dos batistas, essa história da Inglaterra, nós vamos pontuando a história dos batistas naqueles momentos importantes. Existe um rei na Inglaterra chamado Henrique VIII. Esse rei, ele é muito famoso porque ele quis se separar da sua mulher, da sua primeira mulher, porque ela não lhe dava um herdeiro homem. Então ele decide se separar daquela mulher. Mas o Papa da Igreja Romana disse que não permitia, porque esse não era um motivo legítimo para uma separação. E então Henrique VIII funda uma igreja chamada até hoje a Igreja da Inglaterra, ou a Igreja Anglicana, e ele se separa, ele sai do catolicismo e funda uma nova igreja. Só que esta igreja que Henrique VIII fundou na Inglaterra, ali nos idos de 1500 ainda, mais ou menos por aí, essa igreja, ela ainda era uma igreja católica na prática, mas ela não estava debaixo da autoridade do Papa. Ele não obedecia nada que o Papa dizia, mas se você estivesse participando de um culto na igreja, era muito parecido com uma missa romana. Então, a reforma da igreja, na verdade, começa com esse episódio em que nasce a Igreja da Inglaterra com Henrique VIII. Depois dele, mais 2 monarcas subiram no trono. O primeiro foi o seu filho, Carlos I. Ele favoreceu muito o partido dos protestantes, então ele era mais inclinado ali a ajudar os protestantes na sua luta. Havia ainda católicos romanos que estavam lá. Vocês sabem que não é simplesmente dizer o seguinte: a partir de hoje nós não temos mais nada a ver com a Igreja Católica e todo mundo se torna protestante da noite por dia. Isso não existe em lugar nenhum, não funciona. Então muitas pessoas na Inglaterra, na época de Henrique VIII e na época de Carlos I, ainda eram católicos no seu coração. Então havia partidos que defendiam o catolicismo romano, mas o filho Carlos defendeu os protestantes. Depois dele entra uma mulher no trono, Maria, também conhecida como a Sanguinária. E ela ganhou esse nome porque ela mandou matar muitos protestantes, porque era católica. Ela passou algum tempo no trono da Inglaterra, e depois ela é retirada. E no lugar dela entra a rainha Elizabeth I. E é exatamente aqui que começa mais de perto a história dos puritanos e a história, consequentemente, dos batistas. É com a rainha Elizabeth. Ela era da casa Tudor e assumiu o trono no ano de 1558. E ela teve um reinado muito longo, irmãos. Ela passou 45 anos como rainha. Eu acho que isso é de Elizabeth, né? Porque a anterior, que morreu agora há pouco tempo, passou quase, acho que meio século no trono, não é? Então as Elizabeths na Inglaterra tendem, as rainhas pelo menos, a viver bastante. Ela reinou 45 anos e ela soube governar o povo inglês com muita astúcia. Era uma mulher inteligente, era uma mulher que sabia lidar com a ala religiosa e sabia lidar com a ala política do reino. Ela tinha uma sagacidade que lhe ajudava muito nisso. E ela se destacou porque ela manteve sob controle tanto a política quanto a igreja. Ela soube controlar esses 2 pontos. Além disso, a rainha Elizabeth era uma mulher muito culta. Ela falava 4 idiomas. Ela falava o seu idioma nativo, o inglês, falava ainda francês, falava italiano e sabia ler o grego do Novo Testamento. Então ela não era uma mulher, como às vezes as pessoas imaginam, que nestas épocas do século XVI, ninguém estudava, ninguém tinha cultura, não havia alta cultura. Pelo contrário, irmãos, isso é uma grande mentira, porque havia sim uma cultura elevadíssima nessa época, e os reis e rainhas, sobretudo, eram pessoas cultas, uns mais que os outros. A rainha Elizabeth estava nessa classe de mulheres cultas, né, de
monarcas que foram muito cultos naquela época. Nos dias iniciais do reinado dela, o povo inglês ainda estava dividido em relação à religião, havendo muitas disputas ainda entre católicos, romanos e protestantes. Ainda não havia grupos, estritamente falando, batistas, presbiterianos, congregacionais, não haviam esses grupos ainda. Havia a Igreja da Inglaterra e os protestantes que haviam deixado o catolicismo romano e estavam ali servindo a Deus na Igreja da Inglaterra. Era só isso que havia, a Igreja da Inglaterra. Ali estavam os protestantes. E havia muitas tendências também nessa época a continuar reformando a igreja. Isso porque as pessoas olhavam para a Igreja da Inglaterra e viam que a igreja ainda era muito católica, na forma, na aparência, embora não estivesse submetida mais ao catolicismo romano. E algumas ideias que caracterizavam esses grupos, por exemplo, ideias que já os batistas iriam defender mais tarde, mas essas ideias já circulavam ali nos corredores da religião. Alguns homens puritanos, pastores, já falavam sobre algumas doutrinas que não eram professadas na Igreja da Inglaterra, mas que eles observavam que eram doutrinas que estavam nas Escrituras, faziam parte da Bíblia Sagrada. Então, nós não vamos encontrar ainda uma igreja batista nessa época, nem uma igreja presbiteriana. No máximo, nós podemos encontrar algumas ideias que os batistas abraçariam mais tarde. A vida religiosa inglesa repousava sobre a igreja estatal, a igreja do governo. A rainha era a chefe da igreja. Então, a igreja era do Estado. A igreja, depois que ela se separou, a Igreja da Inglaterra, ela era comandada pelo trono. Ela escolhia os bispos, escolhia os pastores, tudo vinha da coroa, da rainha. E ela tinha inclinações protestantes, o que foi, a princípio, muito bom, porque ela favorecia mais a doutrina que era pregada pelos protestantes da época. Mas o seu reinado foi dividido mesmo assim, porque ela, como eu disse, astuta, também procurava não desagradar frontalmente ali os católicos romanos que ainda haviam no reino dela. Então, em 1559, logo com um ano de governo, que ela tinha assumido o trono, o parlamento da Inglaterra aprovou o chamado Ato de Supremacia. Esse ato estabeleceu a supremacia de todo monarca inglês sobre a terra da Inglaterra e declarou que Elizabeth, a rainha, era a única governante suprema na terra de toda a Inglaterra e Irlanda, tanto em assuntos espirituais quanto em assuntos temporais. Então a rainha tinha um poder absoluto, ela comandava a religião, como eu disse, ela chamava os bispos, ela ordenava os pastores, ela dava a direção que a igreja deveria seguir e ela também governava politicamente, nos negócios, nas decisões, nos acordos. Tudo isso veio com o ato de supremacia em 1559 no reinado de Elizabeth. Além disso, ela exigia que todos os funcionários públicos e os clérigos, que eram os pastores, jurassem lealdade absoluta à coroa, reconhecendo a autoridade que o monarca tinha sobre a igreja. Então, todos os pastores precisavam bater continência para a rainha. Elas precisavam, os pastores, olhar para a rainha e dizer: ela está acima de nós na igreja. Ela é o cabeça da igreja, a autoridade máxima na igreja. Ela pediu que todos os pastores jurassem essa lealdade a ela. E este foi um passo importante na independência da Igreja da Inglaterra do papado romano. A rainha, nesse ato, ela acabou excluindo dos cargos da Igreja da Inglaterra todos os homens que eram mais devotados ao catolicismo romano. Ela começou a fazer uma limpeza na igreja. Então a igreja tinha muitos funcionários, eram funcionários do governo,
recebiam seus fundos do governo. A Inglaterra pagava, como até hoje, a Inglaterra paga o salário dos pastores. O governo paga, não é a igreja local, como aqui uma igreja batista faz. Então, ela foi tirando quem era católico romano, tirava dos pastorados, tirava dos órgãos públicos, para que ficasse ali só protestantes, ou a maioria deles protestantes. E por isso, em 1570, ela foi oficialmente excomungada da Igreja Católica pelo Papa, que essa ação acabou fortalecendo mais ainda o protestantismo na Inglaterra. Até essa época, ela ainda era vista pelo Papa da Igreja como uma católica, embora não fosse católica. A Igreja não havia dado um rompimento oficial ainda, mas a partir desse ato em que ela tira todos os católicos, o Papa então decide excomungá-la da Igreja. Depois desse ato veio mais um, chamado Ato de Uniformidade. Esse ato estabeleceu a estrutura dos rituais da Igreja da Inglaterra. E ele exigia que os serviços religiosos fossem conduzidos de acordo com o livro da oração comum. Então, lembrem, se vocês conhecem um pouco da Igreja Católica, na Igreja Católica há um livro que é chamado Missal, onde estão ali todos os ritos, todas as partes do culto, todas as coisas estão prescritas, as leituras, as falas, as orações, tudo está ali. Então a rainha Elizabeth estabeleceu o livro da oração comum, neste ato de conformidade. Toda a igreja deveria ter a mesma aparência, deveria ter a mesma liturgia, deveria ler as mesmas passagens bíblicas, os pastores precisavam ser todos acomodados àquele modelo que a rainha estava estabelecendo, e se alguém fizesse o contrário, era retirado. Então, ela estava conduzindo a liturgia de acordo com o livro da oração comum, e isso foi revisado para refletir as visões religiosas moderadas da rainha Elizabeth para garantir a conformidade religiosa de todo o reino. Então, ela estava tentando, de uma maneira inteligente, trazer uniformidade para a igreja. Para que a igreja não fosse em uma certa cidade de uma maneira, numa outra cidade, você fosse na igreja da Inglaterra e disse, olha, isso não tem nada a ver com aquela outra igreja que eu fui antes, parece outra igreja mesmo. Então ela fez esse ato de uniformidade para que em todas as cidades onde houvesse o culto, sempre fosse a mesma coisa, sempre seguisse aquele ritual. As regras eram estabelecidas e deviam ser seguidas no culto religioso. Nos dias da rainha Elizabeth, como já foi dito, lembrem sempre disso, os batistas ainda não tinham vindo ao mundo, não tinham nascido ainda, embora as ideias circulassem em Londres. Nenhum batista, se por acaso já existissem batistas nessa época, nenhum batista iria se submeter a esse ato que foi promulgado pela rainha, porque isso era totalmente contrário a que os batistas sempre defenderam. Esses atos da rainha Elizabeth feriam a doutrina batista da separação entre a igreja e o Estado. Então, para nós batistas, a igreja é totalmente separada do Estado. O Estado não intervém aqui. O Estado não pode dizer o que deve ser pregado na igreja. O Estado não paga os salários dos pastores. Por quê? Porque os batistas não aceitam isso, porque eles entendem que isso é contrário às Escrituras. Eles entendem que o Estado é uma coisa e a igreja é outra, são separados, para não se corromperem. Então, se os batistas já existissem nessa época, com certeza eles não iam se submeter a esses atos que a rainha, especialmente ao ato de conformidade que ela havia estabelecido aqui nesse momento. Mesmo apartando-se do catolicismo romano, como ela fez, ela não tinha um coração puritano. No governo da rainha, no reinado dela, haviam muitos puritanos na igreja, pastores, muitos, milhares.
Mas ela, a rainha, não tinha um coração inclinado ao puritanismo. Ela não era mais católica romana, mas ela também não era uma protestante puritana. Então ela barrou muitas coisas dos puritanos ou dos independentes. Agora tem um ato divino, conforme a perspectiva dos puritanos, bem interessante. Quando a rainha deixou a Igreja Católica Romana, houve aquele ressentimento nos católicos romanos. Depois que ela foi excomungada, tempos depois, a Espanha, que era muito poderosa na época e tinha a maior esquadra naval do mundo naqueles dias, decidiu invadir a Inglaterra. Eles enviaram mais de 130 navios e foram enviados para uma guerra contra a Inglaterra. Era a temida Armada Espanhola. Nos livros de história, ela é bem famosa, né? A Armada Espanhola. Ela era formada por navios prontos para a batalha, que levavam mais de 50 mil soldados, todos eles com habilidades navais de guerra, que já haviam sido testadas em outras guerras. Eram homens experientes. E naqueles dias, a marinha espanhola era também considerada a melhor marinha do mundo e invencível em todos os mares. Era quase impossível alguém ganhar uma guerra naval com a Espanha, porque ela era muito poderosa nessa época aqui. Então ela ficou conhecida como a invencível Armada Espanhola. Mas, de maneira surpreendente e poderosa, essa esquadra famosa, invencível, foi derrotada, irmãos. E dos 130 navios que haviam sido enviados, um número muito menor do que a metade deles voltaram em fuga para a Espanha. Durante o confronto, a Armada Espanhola enfrentou tempestades violentíssimas no mar e atrapalhavam a navegação dos barcos. Eles não conseguiam ir nas direções que eles queriam. Os ventos eram muito desfavoráveis a eles, e isso tudo prejudicou significativamente a capacidade de combate que eles tinham. Por outro lado, a marinha da Inglaterra tinha um homem chamado Francis Drake, e ele foi o general dessa batalha naval e foi quem derrotou essa esquadra espanhola. Mas essas condições climáticas foram muito importantes. Se não houvesse um clima adverso contra a Espanha, eles teriam vencido a Inglaterra. Então, muitos puritanos olharam para esse acontecimento como sendo algo da providência de Deus para derrotar a Espanha católica romana e favorecer os protestantes ingleses. Assim eles leram espiritualmente esse acontecimento histórico, irmãos. No reinado de Elizabeth também houve perseguições contra protestantes e contra grupos protestantes mais radicais. Naqueles dias de Elizabeth, da rainha, muitos puritanos já estavam cansados de esperar uma reforma maior. Lembrem, a igreja não era católica, mas parecia católica na forma, parecia uma missa. Então, muitos puritanos já não aguentavam mais aquilo. E eles começaram a sofrer perseguições porque resistiam. E muitos deles então começaram a sair da igreja. Mas não podiam fundar novas igrejas, era proibido, só podia haver a igreja da Inglaterra. Então eles tinham que ir embora da Inglaterra foragidos para outros países, como a Holanda, por exemplo, que foi o lar de muitos deles. E por causa disso houve muita perseguição. Alguns historiadores registram alguns números. Por exemplo, o historiador batista Eros Hulse, ele diz que em 1575, a rainha Elizabeth ordenou que fosse queimado na fogueira 2 anabatistas. Não eram batistas, eram anabatistas, é um outro grupo. Apesar da semelhança do nome, nós não temos ligações diretas com eles. E em 1593 também é registrado que a rainha, ela mandou enforcar
vários líderes puritanos que não se submetiam àquele ato, o segundo ato que ela decretou na Inglaterra. Então, esses puritanos teimosos acabaram sendo presos e foram então enforcados, líderes do movimento separatista que haviam deixado a igreja da Inglaterra, não se submetendo a ela, e acabaram sendo mortos ali. Então, esses fatos também aparecem aqui no reinado de Elizabeth. Agora, nessa época, por volta de 1580, se juntou alguns pastores puritanos num ajuntamento que foi chamado de Fraternidade Espiritual. Esses pastores se reuniram para orar a Deus e para juntos estudarem as Escrituras. Eram homens muito piedosos, dentre eles Richard Graham, todos puritanos aqui, Henry Smith, Richard Rogers, Lawrence Chatterton, Arthur Hilderson, John Dodd, John Rogers e William Perkins. Esses homens, eles deixaram um legado precioso de obras literárias escritas, escreveram muitas pregações desses homens estão disponíveis, agora que elas estão chegando no Brasil, mas há mais de 100 anos estão disponíveis em boa qualidade em inglês, mas agora que estão chegando aqui no nosso país. E esses homens se reuniram para orar, para buscar de Deus uma saída. E esse, irmãos, é o primeiro germe, o princípio do puritanismo na Inglaterra. A reunião destes homens que não aguentavam mais esse governo da rainha Elizabeth e não promover reformas religiosas. Isso porque eles esperavam que uma reforma acontecesse. Eles aguardavam por uma reforma, mas ela não chegava nunca. E então eles oraram a Deus e pediram a Deus. Alguns desses homens já tinham uma mentalidade presbiteriana, outros já tinham mentalidade mais próximas do congregacionalismo, e foi a piedade e a paixão pela palavra de Deus que formou o puritanismo inglês, e deles, mais tarde, vieram os batistas. Nós, essa fraternidade espiritual puritana, esse momento de 1580, aproximadamente, foi dali desse movimento que mais tarde, do meio destes homens e dos seus descendentes, que os batistas, nosso povo, nossa herança, nossa tradição, veio a surgir. Nossos antepassados são esses aqui. Bem, Elizabeth morre e um outro rei assume o trono, chamado James, mais conhecido como King James. Vocês têm a Bíblia dele aí na nossa igreja. King James, o rei James, James I, ele reinou de 1603 a 1625. Elizabeth nunca teve filhos, e aí então James I teve que assumir o trono no seu lugar, depois de sua morte, porque ela não casou, não deixou filhos descendentes, então um parente mais próximo dela assumiu o trono. Ele era escocês. Todos achavam que ele seria uma grande bênção para a Inglaterra, porque a Escócia tinha muitos protestantes também. Então, todos viam ali que aquele homem seria uma bênção de Deus. Mas, ao contrário, ele acabou por ser um dos perseguidores mais brutais da igreja fiel do Senhor Deus. Foi organizada uma conferência nessa época, a época do rei James, chamada Conferência Hampton Court. É uma conferência que, se você pesquisar, você vai ver que ela foi muito famosa pelas coisas que foram decididas ali. E essa conferência estava cheia de ministros, pastores puritanos. E o rei James estava ali. E de repente, no meio dessa conferência, um dos pastores puritanos, chamado John Reynolds, ele disse que queria uma nova tradução da Bíblia. Ele disse: a Inglaterra e nós, pastores, precisamos de uma tradução mais fiel das Escrituras. E então, talvez seja o único ato bom do rei nessa conferência. Ele autorizou que uma nova tradução da Bíblia fosse feita, e essa tradução ficou conhecida como a tradução King James, que é a tradução que nós usamos aqui nesta igreja local. A King James 1611, foi a data que ela foi feita, 1611.
Mas nessa conferência, o rei disse a alguns dos ministros puritanos que estavam presentes, ele disse: é bom que vocês se apressem para estar de acordo com as normas dele, de acordo com as normas, ou serão logo expulsos da igreja, serão expulsos desta terra. E aí veio as perseguições. Os primeiros 5 anos de James foram marcados pela perseguição aos ministros puritanos, e mais de 80 pastores tiveram que ser expulsos. Eles foram retirados dos púlpitos que eles pregavam, pela polícia. Alguns presos, outros tiveram que fugir para não ser presos ou mortos. E alguns ali, então, decidem ir para a Holanda, que era o lugar onde se escapava da perseguição naquele dia. Mesmo o povo desejando e clamando que o rei soltasse seus pastores, o rei decidiu não soltar e manter ali, com a força da sua autoridade, a expulsão de todos os pastores que queriam uma reforma, todos os pastores que não se submetiam ao que a igreja da Inglaterra ensinava. Nessa época, quando esses pastores começam a fugir, é aqui que entra a história dos batistas gerais. Não são os batistas calvinistas, são os batistas arminianos. Dentro dessa leva havia um homem chamado John Smith, e com um amigo dele chamado Thomas Helwys, e outros pastores puritanos e membros da igreja. E eles decidiram então formar um pequeno grupo e ir embora para a Holanda. E lá na Holanda eles se reuniram e criaram uma congregação que tinha já algumas características batistas. É por isso que esse grupo é chamado por muitos historiadores de batistas gerais. Mas logo esse grupo se dissolveu. Ele durou pouco, ele não durou 1 ano sequer, e ele foi completamente dissolvido. E aqueles irmãos acabaram ficando conhecidos na história como batistas gerais, mas na verdade era uma mistura de arminianos com anabatistas e com puritanos independentes congregacionais. E a igreja deles acabou se tornando uma igreja anabatista. Isto é, eles receberam muita instrução dos anabatistas, e o líder deles, chamado John Smith, acabou dizendo: olha, eu estou concordando com tudo isso já. E ele passa a se tornar um anabatista. Quando a igreja é desfeita, essa primeira igreja batista geral, Thomas Helwys, que era o companheiro de John Smith, não concorda com a decisão de se tornar um anabatista. E então ele decide se afastar de John Smith e regressa para a Inglaterra com poucas pessoas que haviam acompanhado ele, haviam decidido ficar do lado dele. Quando ele chegou na Inglaterra, ele escreveu um livro. Nesse livro ele pedia ao rei James, o King James, que, pelo amor de Deus, promulgasse a liberdade de consciência. Ele dizia que o rei não tinha autoridade sobre a consciência do indivíduo. Ou seja, qualquer indivíduo pode adorar o que ele quiser, conforme a sua consciência. Mas o rei não gostou do livro dele, e ele estava correto nas suas argumentações. O rei manda prender Thomas Helwys, e logo ele é morto na prisão. Ele acaba morrendo na prisão no ano de 1616. Nesse mesmo ano, irmãos, esse é um dos anos mais importantes para a história dos batistas mundiais, porque neste mesmo ano, um outro puritano independente chamado Henry Jacó fundava a igreja que daria origem a todas as igrejas batistas reformadas ou calvinistas e que espalharam o evangelho pelo mundo. Então, no ano que morre o batista geral, Thomas Helwys, uma igreja que não é batista, mas uma igreja que vai gerar os batistas, é fundada na Inglaterra por um homem chamado Henry Jacó. Nós vamos falar muito desse homem ainda. Outros ministros puritanos que tinham visão independente já haviam abandonado a Inglaterra anteriormente. Então, muita gente estava fugindo porque não suportava a pressão ali. Dentre eles estava Henry Jacó. Ele acabou indo para a Holanda. Depois de um tempo, ele vai para a Holanda em 1599.
E em 1616 ele volta para Londres, para a terra natal dele, ainda nos dias do rei James I. E ele fundou uma nova congregação que ficou conhecida como a Igreja de Jacó. Então, se você tomar um livro de história, você vai se deparar com essa igreja, porque ela foi uma igreja muito importante para os congregacionais. E foi uma igreja muito importante para os separatistas ingleses que estavam saindo da igreja da Inglaterra. E também uma igreja muito importante para os batistas, porque desta igreja surgiriam os batistas, desta igreja de Jacó. Então, após 6 anos pastoreando aquela igreja na Inglaterra, a perseguição finalmente chega até ele também. E em 1622 ele teve que fugir de novo para o exílio por causa dessa perseguição religiosa. O rei James havia dado poderes a um homem chamado William Laud. Ele era bispo da igreja, só que ele era católico romano. E ele odiava os puritanos, odiava os separatistas. Então ele perseguiu com muita força. Ele tinha poder de polícia. Ele podia mandar prender qualquer pessoa e mandar executar qualquer pessoa. Então esse bispo vai e inicia uma perseguição contra a igreja de Henry Jacó, e ele então tem que fugir para não ser preso, não ser morto ali. Esse bispo, William Laud, acaba se tornando também conselheiro do rei da Inglaterra. Então veja que tipo de conselhos o rei recebia em relação aos puritanos, aos separatistas, não é? Esmague-os, rei. Era mais ou menos assim os conselhos que ele dava. Henry Jacó morreu no exílio 2 anos depois que ele foi embora, depois da perseguição de Laud. Ele acabou não resistindo lá e morreu ali em 1624. Foi da igreja de Jacó que surgiram os primeiros batistas particulares ou reformados. Depois que Henry Jacó, a igreja teve mais 2 pastores, um chamado John Latroth, que também foi perseguido, também teve que ir embora para a América do Norte por causa da perseguição deste mesmo bispo, William Laud, e depois mais um pastor chamado Henry Jessey. No período desses 3 pastores, Henry Jacó, perseguido, vai embora. Então um novo pastor vem, John Latroth, começa a ser perseguido, passa um tempo pastoreando, é perseguido, vai embora. E então o terceiro pastor assume, Henry Jessey. Ele também sofre perseguição, mas é no período desses 3 pastores que as ideias batistas começam a ser disseminadas naquela igreja. Aquela igreja, ela tinha uma virtude. Quando eles se deparavam com uma doutrina que era estranha para eles, eles começavam a estudar e a debater. E foi assim em relação ao batismo. Eles faziam grupos para debater o assunto à luz das Escrituras Sagradas. E esse momento, nessa transição desses 3 pastores, em que essas ideias vêm surgindo, os batistas podem ser chamados ali, eles não são batistas ainda, eles eram pedobatistas, mas eles já podem ser chamados de pré-batistas, porque eles já estavam estudando aquelas coisas. E o coração deles e a mente deles já estava mudando em relação a isso. E aí vem o terceiro rei da Inglaterra, o rei Charles I, de 1625 a 1649. Ele assumiu o trono inglês. Ele concedeu mais poderes ainda ao bispo William Laud, se tornou agora arcebispo da igreja. Então ele já era poderoso, agora ele estava muito mais poderoso, e ele provocou mais perseguição, mais prisões, mais mortes. Ele era favorável à volta do catolicismo, era arminiano na sua teologia, na sua soteriologia, e ele também foi um forte opositor da doutrina da predestinação e de todo o puritanismo inglês. Ele odiava os puritanos. Ele passou a perseguir com mais severidade qualquer pessoa que discordava da igreja da Inglaterra. E aqueles que saíam da igreja e insistiam em abrir congregações clandestinas. Naquela época não podia abrir uma igreja, só tinha a igreja da Inglaterra.
Então, se alguém saía da igreja, ele começava a se reunir escondido, em casas, às vezes nas florestas da Inglaterra. O batista John Bunyan, por exemplo, pregou centenas de sermões em plena floresta da Inglaterra, onde as pessoas iam se reunir com segurança, no meio do mato, para ouvir a pregação legítima da Bíblia. Então, esse arcebispo, William Laud, ele perseguia qualquer pessoa que ele encontrasse, qualquer igreja clandestina, qualquer pastor que ele soubesse que estava pregando em algum lugar. Ele reunia os soldados e prendia esses homens. Mais uma vez, o historiador Errol Rus, ele aponta um exemplo da crueldade desse homem, William Laud, contra um tal de doutor Alexander Layton. Vejam esse relato, irmãos. Isso aqui é um relato da época, diz assim: sem qualquer direito de defesa ou de apelação, Layton foi mandado para a prisão em Newgate. Dizem que quem ia para esta prisão nunca mais saía de lá. Era imunda, suja, insalubre. As pessoas morriam doentes nessa prisão, rapidamente. E ele manda esse doutor Layton para a prisão de Newgate. Quando ele foi levado diante de uma corte arbitrária, foi condenado a ter as suas orelhas cortadas e o nariz partido no meio. Vejam só. E ter marcado no seu rosto com brasas em ferro quente as letras SS, que era uma indicação de semeador de sedição. Ele foi condenado a ser chicoteado duplamente, de ser colocado no pelourinho e sujeito à prisão perpétua. E quando a sentença saiu pela boca dos juízes que anunciaram, o arcebispo Laud se levantou e disse: graças a Deus, a sentença que esse homem recebeu. O segundo pastor dessa igreja que Henry Jacot fundou, é necessário falar um pouco sobre ele, chamava-se John Latroff, como eu disse. Ele também foi perseguido de maneira severa. Ele foi preso no ano de 1632, a mando do arcebispo Laud, e além dele, o bispo havia mandado prender 40 irmãos daquela igreja, pastoreada pelo John Latroff, que era a igreja fundada pelo Henry Jacot. E esses homens todos foram jogados na prisão, encarcerados. O pastor foi solto 2 anos depois, em 1634. Passou 2 anos preso e foi obrigado, ao sair da prisão, a ir para o exílio no Novo Mundo. O Novo Mundo é o que é hoje os Estados Unidos. Mas na época só havia índios lá, a terra era selvagem, não havia colônias, vilas, nada. Os ingleses haviam descoberto ali e estavam começando a colonizar. E uma das punições era mandar homens para lá, para limpar a terra, colonizar a terra, brigar com os índios. E ele foi enviado então para o Novo Mundo. E junto com ele, 30 daqueles membros, 40 foram presos, 30 deles decidiram ir junto com o pastor para o exílio no Novo Mundo. De 1629 até o ano de 1640, irmãos, para vocês terem uma ideia, mais de 20 mil puritanos, homens, mulheres e crianças, foram perseguidos na Inglaterra pelas mãos desse arcebispo William Laud, e também pelas ordens do rei Charles I, né? Depois disso, houve uma guerra entre o parlamento e o rei. É como se fosse, imagine uma guerra aqui entre a presidência da República e o Congresso. Mas aqui foi uma guerra de verdade, armada, uma guerra civil na Inglaterra. E o arcebispo Laud acabou sendo morto nessa guerra. Ele foi sentenciado à morte e teve a cabeça cortada na Torre de Londres. Mais tarde, o rei também foi morto e ele foi retirado da corte e foi morto naquela ocasião, nessa guerra que houve. E o terceiro pastor desta igreja é Henry Jessey. E mesmo em meio à perseguição desse período, várias congregações independentes continuavam existindo de forma clandestina. Eu fico pensando, irmãos, às vezes diante disso aqui, que os nossos irmãos do passado
que queriam servir a Deus conforme a revelação bíblica, eles não tinham medo da morte, porque eles constantemente viam pessoas sendo brutalmente assassinadas, mortas, presas, encarceradas, e eles não temiam e não paravam de se reunir escondido para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Naquela época, esses nossos irmãos tinham muita gana, irmãos. Eles serviam a Deus com muita paixão. Hoje nós encontramos crentes tão fracos, pessoas que não têm o mesmo vigor espiritual dos nossos irmãos do passado, que atravessaram tantas coisas difíceis. Uma vez eu disse aqui na igreja que havia puritanos que iam para o culto, não pastores, irmãos da igreja, que iam para o culto, eles moravam muito distante da igreja e eles iam a cavalo. E alguns andavam 100 quilômetros de cavalo só para adorar a Deus no culto. No meio de um inverno que congelava as pessoas. Não era como o nosso inverno aqui, lá é gelo, neve dessa altura. E esses homens iam de cavalo, andando 100 quilômetros só para um culto a Deus. Veja o nosso calibre e veja o calibre dos nossos irmãos do passado para servir ao Senhor. A igreja de Jacó continuou. Henry Jesse assumiu o pastorado dela depois que o John Latroff foi enviado para o exílio. E foi particularmente nessa época, o ano de 1637, que as maiores discussões sobre o batismo tomaram conta daquela igreja. Veja, a igreja não parava de existir. Prendiam o pastor, prendiam muitos irmãos, mas eles continuavam escondidos e se reunindo. E era uma igreja grande. Havia muita gente naquela igreja. E em 1637, eles começam a discutir sobre o batismo. Começaram a pensar sobre essas coisas. Vários membros da igreja decidiram sair da igreja, deixar a membresia da igreja, porque eles não aceitavam mais o batismo de bebês. Então, aquela igreja batizava bebês ainda. Eram pedobatistas. Mas com as discussões sobre batismo, eles começaram a dizer, não, é claro que a Bíblia não ensina o batismo de crianças, de bebezinhos. A Bíblia ensina o batismo de crentes, de pessoas que são capazes de confessar a Jesus e se arrepender dos seus pecados. Então, esses homens, por motivo de consciência, decidiram amigavelmente deixar a igreja. E foi justamente aqui, no contexto sobre o reinado de Charles I, sobre a tirania do arcebispo William Laud, que surgiu desta igreja de Henry Jacó, em 1638, um ano depois, a primeira igreja batista reformada, ou particular da história. Mais tarde, meus irmãos, em 1641, os batistas desta igreja assumem exclusivamente a imersão como forma de batismo bíblico. Até então, eles ainda aceitavam o batismo de bebês. Eles diziam, aliás, eles ainda aceitavam o batismo derramando água na cabeça. Mas a partir de 1641, eles disseram, não, a Bíblia também diz que o batismo é mergulho completo. E eles romperam e disseram que só aceitamos se o batismo for mergulhar totalmente na água. Em 1643 surge a primeira edição do livro do pastor desta igreja, John Spilsberg, primeiro pastor batista. Ele escreveu um livro sobre a doutrina da aliança alinhada com o batismo de crente somente, rejeitando completamente o pedobatismo. Eles passaram a dizer, olha, o batismo de bebês não é bíblico, não é correto. Bebês batizados não estão batizados, porque aquilo não é batismo. E nesse livro, ele mostra que a aliança de Deus, ela está em perfeita sintonia com o batismo de crentes apenas. E no ano de 1644 foi publicada a primeira confissão de fé de Londres, que também foi chamada Confissão de Fé Batista de 1644. Apenas 5 anos depois, o rei Charles I foi executado. Aquele rei perverso foi executado e também teve sua cabeça cortada no ano de 1649, condenado como traidor da Inglaterra. Para concluir, meus irmãos, essa foi uma apresentação
bem geral do contexto que envolve a origem dos batistas. Mas, com a graça de Deus, nas próximas palestras de hoje e amanhã, eu quero lançar um olhar mais microscópico sobre a história dos batistas para vocês, mostrando alguns desses eventos que eu passei correndo, parando sobre alguns deles e mostrando de maneira mais clara esses eventos que foram aqui descritos. Que Deus abençoe, e o Douglas tem a palavra. Irmãos, agora nós vamos fazer uma pausa para um café break, tá bom? Tá sendo... Onde é que vai ser, irmão? Lá atrás, viu? Aí... Ala B. Irmãos, nós antes de vocês saírem, nós temos livros à venda, viu? Caso alguém tenha interesse, podem procurar a mim ou o Benjamin. Aí nós temos o livro do pastor, Pactualismo e Credobatismo, os 5 pontos do Calvinismo, Charles Spurgeon, e a Igreja, a sua natureza, autoridade, propósito e culto, Jeffrey Johnson, todos menos o do pastor. Do pastor é do CHTB, da editora CHTB, e os 2 livros da Estandarte de Cristo, a editora Batista. Amém? 15 minutos.